Escrever salva vidas? Salva. Nossa, mas essa certeza eu tenho. Isso eu sei. E eu sei que todo mundo que tem essa dúvida pode saber. Eu acho que cada um tem uma função na vida. Tem gente que nasceu para ser pai, tem gente que nasceu para tocar obra, tem gente que nasceu para aprender, ou seja, para fracassar, porque a gente aprende fracassando. Tem gente que nasceu para ser médico e para salvar a vida, e tem gente que nasceu para ser artista e para salvar a vida. Eu acho que o artista não é o bobo da corte. Eu acho que tem artista que é. Mas tem muito político que é também. Por outro lado, eu acho que quase no escopo, né? O artista ele tem essa função. Ele é um educador, ele é um entretenedor. É óbvio que o entretenedor é a essência, ele é pago para isso, ele não é pago para educar. Mas no espírito ele é um educador e ele é um transformador. Eu não acho que o artista seja político, eu acho ridículo o artista woke, o artista, como é que eu vou dizer, o artista Joaquim Phoenix. Ele sobe no pódio para ganhar um prêmio e fala que vai mudar o mundo porque o irmão dele ensinou antes de morrer que tem que respeitar o animal que produz o queijo e agora ele não come queijo e ninguém pode comer queijo. Sabe? Menos. Por favor. Agora, eu acho o seguinte, o artista muda vidas. Em primeiro lugar, porque a função do artista, não a função dele numa empresa, como eu já falei, é entreter, mas a função dele na vida é encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas, tanto faz, e por isso que é importante ter frase, falar com essa pessoa, olha, o meu trabalho é esse, eu sei isso da vida ou eu acho isso da vida, e essa pessoa vai melhorar. Essa pessoa vai aprender algo, essa pessoa vai não se matar, essa pessoa vai se curar de algo. Então, pode ser um comediante que faz rir. Eu sou uma pessoa que sofreu de ansiedade, síndrome de pânico, etc. Minha adolescência inteira. Minha infância um pouco, era uma coisa mais lúdica, mas eu tinha crises. E na minha adolescência o bicho pegou. Fiquei de cama, parei de estudar. Graças a Deus eu era autodidata, então eu estudava muito melhor, porque eu lia muito. E o colégio burguês, católico, aquele BH que eu estudava, que era caérrimo, não valia porra nenhuma. Só tinha bullying, patricinha, gente me chamando de viado, que é um grande elogio, né? Eu tenho muito bom gosto. Mas eu lia muito e eu fui muito tocado pela literatura, pela comédia, pela música. Eu precisei disso. Precisei do cinema e no fundo isso me levou até a ter uma profissão, porque o que me levou a virar roteirista, a ser contratado, foi o talento que as pessoas viram no jeito que eu me correspondia com autores da Globo, por exemplo, que ficava, pô, você sabe pra caralho. Isso foi de autodidatismo vendo, consumindo produtos e me divertindo. Não foi um curso que eu fiz. Eu aprendi isso deles mesmos. E eu acho que a função é essa. Eu acho que hoje em dia você, ainda mais hoje, que a gente está na era do conteúdo e tem tanta merda, tem tanto conteúdo fraco, tem tanta desinformação, tem tanta maldade. Você precisa ter um lugar de confiança em que você, não, esse cara aqui vai falar o que eu preciso ouvir, sabe? Esse cara aqui é engraçado, esse cara aqui me mostra que o mundo é melhor. Por exemplo, eu gosto muito do politicamente incorreto. Quando eu acho que as coisas estão uma merda, que o mundo está acabando, eu gosto muito de stand-up. Eu vou atrás de um vídeo qualquer, adoro YouTube, eu saio pesquisando, do Ricky Gervais, do Norm Macdonald, do Bill Burr, do Dave Chappelle, e eles estão falando atrocidades que a gente sorri delas, porque a gente vê o seguinte, o mundo é ruim pra caralho,
mas é engraçado pra caralho, e por isso que é bom. Então, assim, é aquela coisa que eu ouvi de um comediante outro dia. É igual festa, sabe? Você quer ir embora, ainda mais pra quem é meio tímido, né? Muita gente que você não conhece, buscando assunto, e uma música que necessariamente não é a sua, sei lá, não é legal. Mas fica, vai ter bolo. O artista é o que lembra, fica, vai ter bolo. Ele é o confeiteiro que sabe falar. No caso do roteirista, ele faz isso de uma maneira assim, não é numa festa, é realmente, a vida é uma festa, e o roteirista conduz esse caminho. Isso aí. Estamos começando o nosso workshop, graças à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Vamos falar hoje sobre roteiro de televisão. Meu nome é José Vitor Hack, eu sou roteirista profissional filiado à ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas, e vou trazer para vocês hoje um conteúdo dessa profissão que o Sebastião Maciel falou um pouco aí no começo do vídeo, falando que a vida se torna uma festa quando é conduzida por um roteirista. Achei muito bonita essa frase, trouxe para vocês. O que nós vamos discutir hoje? O que é a televisão em 2021? O que é o roteiro de TV? Quais são os elementos do roteiro? O que é a não ficção? Se existe o roteiro na não ficção? Um pouco de orientação profissional de como você pode se tornar um roteirista de televisão. E vamos falar no final um pouco sobre o curso de roteiro do Texto Brasileiro, que é o coletivo de dramaturgia que eu fundei. Antes de começar, temos um lembrete importante. Esse workshop está sendo transmitido no Facebook, mas vai ficar disponível no YouTube do coletivo Texto Brasileiro. Você pode assistir quantas vezes quiser para absorver o conteúdo, pode indicar para outras pessoas que queiram aprender como funciona a nossa profissão. Então tá lá para sempre. Enquanto existir o canal do Texto Brasileiro, você tem como acessar este conteúdo. Não precisa ser necessariamente junto conosco agora. O conteúdo foi desenvolvido com uma linguagem acessível para iniciantes, pessoas que estão querendo começar um trabalho profissional na área. Ele não vai atender quem busca algo intermediário ou avançado. Pessoas que já estudaram roteiro, que entendem mais do assunto, talvez não aproveitem o workshop como uma pessoa que está querendo começar agora. Se esse for o seu caso, não tem problema, procure outro material. Se você é iniciante ou então quer repassar os seus conhecimentos, pode ficar com a gente. Vamos começar dizendo o que é a televisão em 2021. Nós estamos em meio a uma situação atípica, né? Não só no país como no mundo, uma pandemia desenfreada, uma coisa que a gente não enfrentava de maneira tão pesada há muitos e muitos anos, né? Isso acelerou um processo que já estava ocorrendo antes, que é a questão do conceito de TV mudar. Isso já acontecia antes da pandemia, mas a pandemia ajudou a acelerar esse processo. Existe a TV enquanto linguagem e a TV enquanto um eletrodoméstico. Enquanto linguagem, né, ela vai permanecer durante muitos e muitos anos. Enquanto eletrodoméstico, houve uma dissociação. A linguagem da TV está em outros lugares que não no eletrodoméstico televisão. Eu vou ler o que está escrito na tela. Até uns anos atrás, TV era um eletrodoméstico que trazia às nossas casas lazer e informação. Com o tempo, a TV formou sua própria linguagem, misturando influências de outros meios. Hoje, a TV segue sendo um eletrodoméstico, mas este aparelho não é mais dono exclusivo da linguagem de TV. Ela se espalhou pelo conteúdo produzido pelo streaming e pelas múltiplas telas que nos rodeiam. A televisão enquanto linguagem, ela ainda tem muito futuro. Porque escrever roteiro de televisão não significa que o que você escreveu vai passar nessa caixa mágica que a gente tem na sala ou no quarto e que custa não sei quantos mil reais
e que tem um controle remoto e que funciona de uma maneira que todo mundo mais ou menos sabe como é, porque está nas nossas casas desde os anos 50. A linguagem de televisão vai para telas menores, portáteis, que todo mundo pode carregar para lá e para cá. Computador é TV, celular é TV, pouco importa o aparelho que você assista. A linguagem de vídeos é a da TV. A TV não está morrendo, ela está mudando. Através, por exemplo, do Globoplay, do Play Plus, da Netflix, do YouTube, eu posso consumir conteúdos que foram escritos por roteiristas de TV. A nova TV é móvel, conectada, diferente. Ela não fica mais presa num móvel fixo, num cômodo da sua casa ou do seu trabalho. Ela é individual e segmentada. Vai existir cada vez mais, já existe há muito tempo, mas esse processo vai se acelerar, de uma televisão que eu consumo sozinho e que tenha conteúdos que conversem com os meus interesses, não da minha família inteira ao mesmo tempo. Vai existir o broadcasting, ou seja, a grade de programação, e o streaming ao mesmo tempo. Os dois, um se alimentando do outro. E nem sempre a televisão será a protagonista. Muitas vezes ela vai a reboque das novas mídias, como a internet. Por exemplo, se um conteúdo surge na internet, a televisão vai acabar embarcando, porque, como eu disse, ela não é mais a protagonista absoluta do que acontece na mídia. A internet não acaba com a TV, isso é muito importante a gente dizer. Assim como a televisão não acabou com o cinema, também não acabou com o rádio. Quando a televisão chegou, ela, lógico, causou um abalo no número de vezes que as pessoas iam ao cinema, que era a única maneira de ver a imagem em movimento, e também diminuiu o consumo do rádio. O rádio teve que se adaptar à concorrência de um rádio que tinha imagem, muito mais atrativo para as pessoas daquela época. A linguagem da internet vai influenciar a linguagem da televisão. Isso já está acontecendo. E dessa influência surgirá a linguagem dos novos tempos do audiovisual, que é a linguagem da convergência. Com os conteúdos da internet sendo replicados na televisão e com os conteúdos da televisão sendo replicados na internet, vai ocorrer, já está ocorrendo, mas vai ser muito mais intenso, muito mais automático esse processo, uma grande simbiose entre esses meios. Portanto, falar em morte da televisão por culpa da internet é uma grande bobagem. Se você entrar hoje no YouTube, que é um streaming gratuito, o que você vai ver é uma grande gama de vídeos de conteúdos de internet que se alimentam do que acontece na televisão, dos artistas da televisão. E se você entrar num qualquer canal de televisão, também vai ver o mesmo processo. Programas falando de coisas que acontecem na internet. Essa é a linguagem da convergência. Isso vai acontecer cada vez mais. Repito, a televisão não está em extinção. A televisão vai mudar muito, cada vez mais. Não será a mesma que nós conhecemos, como eu disse, desde a década de 50. Nós estamos em um país onde a gasolina está batendo nos R$ 6. Em alguns lugares até já ultrapassou. O custo de vida está cada vez maior. As dificuldades do povo de se manter, de comprar roupa, de ter uma comida na mesa, de ter um plano de saúde, estão cada vez maiores em todas as classes sociais. A vida do povo está se precarizando, com pouco emprego e renda cada vez menor. Por que eu estou falando disso? Porque isso reflete no movimento de, entre aspas, extinção da televisão e avanço da internet. O nosso país peca pela infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura incipiente. O gargalo na internet é muito grande, não só pelo preço, como também pela qualidade.
E consumir conteúdos pela internet depende de banda de internet. Se a banda de internet não suporta vídeos em alta qualidade, esse serviço tende a ter uma dificuldade de se espalhar. E se as pessoas estão ganhando pouco, estão desempregadas, elas não vão pagar muitos sistemas de streaming. Enquanto o panorama for este, de dificuldade econômica, de dificuldades no consumo de internet, por falta de banda, e as pessoas não conseguirem pagar um conteúdo de internet ou mesmo de TV a cabo na quantidade que se espera que seja consumida, a TV vai ter longa vida. A TV aberta, principalmente. Porque a TV aberta ela já tem uma capacidade instalada, ou seja, as emissoras já estão aí, as pessoas já têm os aparelhos, não é? Ninguém precisa gastar com isso, apenas a manutenção dos aparelhos e as antenas que vão quebrando, as pessoas vão trocando, mas está tudo aí pronto. É um sinal que é gratuito e aberto para todos. O governo federal conseguiu meio que bancar a mudança do sistema analógico para o sistema digital, forneceu as peças lá, o conversor, forneceu antenas. As pessoas estão conectadas à televisão, que é gratuita. Então dizer que esse meio vai morrer no meio da maior crise sanitária dos últimos anos, em meio a uma crise econômica que nós não sabemos quando será dirimida e se será dirimida, é ilusão dizer que a televisão vai morrer. Talvez morra, mas não vai ser tão cedo. Principalmente no Brasil, que, fazendo alusão à novela Bem Amado, que retornou recentemente no Globoplay, é uma grande sucupira, né? Na nossa grande sucupira, enquanto a situação for esta, a televisão tem lugar cativo. Agora, é óbvio, o que nós vemos é uma aceleração do processo de troca da televisão pela internet. Se não estivéssemos nessa situação, talvez a coisa andasse mais rápido. Vamos ver a opinião do Maurício Donato, que é professor da Faculdade Casper Libero. Temos uma cultura muito forte de nos informar e nos divertir pela TV aberta. Além disso, uma relação de carinho com o televisor, o aparelho, né, e o seu conteúdo. A prova é que quando compramos um aparelho, dificilmente nos desfazemos dele. Passamos o antigo para o quarto, depois para a cozinha, até doar para alguém com quem mantemos laços afetivos. O brasileiro dificilmente descarta uma TV no lixo ou a encaminha para a reciclagem. Claro que os tempos são outros, as pessoas vão... A mudança geracional vai acontecer, mas essa realidade é inquestionável. A televisão ainda tem um impacto muito grande na cultura popular. Enquanto o ser humano viver em sociedade, teremos espaço para conteúdos e veículos de massa. E aqui o destaque vai para a TV aberta. Por outro lado, os conteúdos de nicho one-to-one terão cada vez mais importância. Entendo que são duas mídias que atendem a duas demandas humanas comuns: informação e entretenimento, mas que por suas características e usos distintos, não são substitutas uma da outra. Essa é a opinião do Roberto Franco, que é diretor de Assuntos Institucionais e Regulatórios do SBT e conselheiro da SET. Por ele ser um funcionário do SBT, alguém pode dizer, mas ele está falando em causa própria. Talvez, mas analisando o contexto brasileiro de cultura e de situação socioeconômica, é impossível dizer que ele não tem alguma razão. Nós vivemos no país da televisão, ainda. A TV do futuro será super personalizada. Vai falar direto com o telespectador. Quando entrar para assistir a novela das 21 horas, ele verá comerciais que têm a sua preferência de consumo. Já o futuro da TV
vai trazer experiências diferenciadas, conteúdos com cada vez mais qualidade. Aí as apostas estão no 4K, no 8K, em áudio imersivo muito grande, praticamente um cinema na sua casa. Essa frase é da Camila Sintra, coordenadora do grupo de trabalho, né? Compartilhamento de infraestrutura da SET. Também trabalha na TV Globo, na área de projetos de transmissão. Falei aí algumas frases de pessoas que acreditam, como eu, que a televisão vai durar ainda um bom tempo, ainda mais se as condições econômicas do país não evoluírem. A TV e a internet serão uma coisa só, para quem interessa, o público. Como internet e televisão terão uma zona cinzenta ali na fronteira entre elas, não vai importar para quem consome onde se consome. Se eu estou vendo internet na televisão, televisão na internet. A linguagem que importa. Escrever para a TV sempre será escrever para a TV, não importando muito se o que você escreve será consumido num celular ou num tablet. Tanto faz. Não importa realmente. A TV em 2021, no ano em que nós estamos agora, não tem total controle sobre o que será no futuro. A única certeza hoje é a de que ela vai sobreviver, ainda que em telas diversas das que estamos acostumados desde criança. Tudo que eu disse gira em torno da ideia de que não importa se você está com um celular pequenininho na mão, com um tablet grande ou sentado num computador com uma grande tela. Você vai poder ver televisão longe da televisão. É essa a ideia. Agora que nós sabemos que televisão nós temos disponível, vamos falar um pouco sobre o que é o roteiro de televisão. Tudo o que nós assistimos na televisão, basicamente, salvo exceções, é roteirizado, é planejado de alguma maneira. Como a TV é uma linguagem, ela não é só um aparelho eletrodoméstico, o roteiro de TV se aplica a novelas, séries, programas de humor, entretenimento e também a canais de YouTube e produtos de internet. O roteiro é a receita que se deve seguir para fazer um programa. Como é que eu faço um bolo de chocolate? Se eu não sei fazer de cabeça, eu vou à internet e eu baixo uma receita. E aí eu sei que vão 4 ovos, que vai uma colher de fermento, que vai leite, que vai manteiga, que vai chocolate em pó. Por que eu sei? Porque eu tenho a receita. A mesma coisa é o roteiro. O roteirista é responsável por colocar no papel tudo o que será visto na tela, de maneira objetiva e compreensível. Se é uma cena de morte, eu vou matar, o personagem vai matar alguém em cena. Eu devo escrever que o personagem X está com uma arma nas mãos, o outro pede pela sua vida, ele não dá atenção, atira, o outro cai e verte sangue e aparentemente morre. Isso tudo está escrito numa folha de papel que o diretor, a produção, os atores recebem e se preparam para colocar aquilo de pé. Tudo começa no roteiro. O princípio é o verbo. O roteiro deve ser claro e bem formatado. Se o seu roteiro não for compreensível, o resultado na tela será sofrível. Isso no caso dele chegar a ser utilizado. Porque um roteiro que não for compreensível provavelmente não será aceito por emissora de TV nenhuma, produtora nenhuma. Você vai ficar queimado e ele simplesmente não vai sair do papel. Aonde ele foi criado, ele vai morrer. Então a nossa intenção é que o roteiro seja claro e bem formatado. Quando eu falo em formatação, eu falo as regras, digamos assim, que todo roteirista deve obedecer para colocar um roteiro no papel. Elas são universais, né, e são seguidas em qualquer país. É uma convenção a partir da experiência norte-americana. Hollywood criou esse sistema. Como é um sistema que funciona, é eficiente, por que mudar? Então as pessoas, sabendo que todos vão compreender
um roteiro que estiver formatado de tal maneira, elas fazem dessa maneira e assim se tornou um hábito. E você se acostuma com essa formatação e ela passa a ser uma companheira sua. Ela te defende de armadilhas. Agora, se eu quiser escrever um roteiro no papel de pão, aquele papel pardo, e porque sou eu mesmo que vou rodar, então eu não preciso mostrar para ninguém, eu posso escrever de qualquer jeito? Pode, lógico que pode. Você pode escrever de qualquer jeito e entregar para alguém. Vai que a pessoa é louca e entende a sua loucura e embarca. Tudo bem. Não é o que eu recomendo. Eu recomendo que você seja claro, que você use as formatações adequadas, seja um roteiro limpo e interessante, atrativo aos olhos de quem receba esse roteiro. Como formatar, como escrever é um outro assunto. Estamos falando aqui em tese, tá? Na prática, aí você vai precisar se aprofundar um pouco mais. Fazer um curso, comprar livros a respeito que digam como se deve formatar. O roteiro tem regras e padrão. O padrão é o que eu acabei de mencionar. O roteiro não é literatura. Isso é uma coisa que deve ficar muito clara. Quando você pega uma receita de bolo, vou voltar ao exemplo que eu dei, ela não foi feita para ser agradável enquanto leitura. Ela foi feita para ser eficiente. O que é eficiente numa receita de bolo? Eu ler, entender que ingredientes eu preciso comprar, como eu preciso misturar esses ingredientes para que saia uma receita e a receita sair do jeito que eu esperava que saísse. Isso é uma receita eficiente. Roteiro, a mesma coisa. O roteiro pode ser agradável de ler? Pode, mas não tem uma obrigação necessariamente de ser agradável. Ele tem que ser facilmente compreensível e tem que ser eficiente, ou seja, transmitir em palavras, imagens e ações. Ele tem elementos que unidos formam uma unidade. É uma redundância que eu escrevi, mas o roteiro ele é fragmentado. O roteirista tem de se preocupar com coisas diferentes ao mesmo tempo. As ações do personagem, os diálogos, o cabeçalho de cena, as transições, tudo isso faz parte de um contexto que você vai encaixar essas peças e elas têm que formar uma unidade coesa, atrativa e interessante. O roteiro tem de descrever imagens e palavras. Num roteiro de televisão, eu não posso trabalhar com a imaginação do personagem se eu não colocar isso bem claro na tela. Você já deve ter visto em alguma novela ou em alguma série, ou mesmo no cinema, uma cena em que o personagem delira. Por exemplo, ele está perdido em pensamentos porque ele está amando alguém, e aí ele começa a delirar com aquele amor e pensar no ser amado, e começa a pensar no que ele faria se estivesse ao lado da pessoa amada. Geralmente essa cena tem uma textura de imagem diferente, até uma trilha sonora diferente, né, que contrasta com o que nós vemos no dia a dia daquele produto. Isso é um recurso para que o espectador entenda que aquilo é um sonho, um delírio. Isso tem que constar no roteiro. Você não pode confundir quem está assistindo. Você tem que descrever exatamente imagens e palavras, tornando tudo compreensível. O bom roteirista sabe que o roteiro é um ponto de partida. Ou seja, ele não tem um ciúme excessivo do seu roteiro. Ele sabe que aquela é a receita do bolo, que vai ser entregue para o cozinheiro, que é o diretor, que vai ser entregue para os atores. Cada ator vai dar a sua interpretação, a sua visão do que é aquele personagem que ele vai interpretar. Novela, série, qualquer produto televisivo é um trabalho em equipe. E o roteirista é apenas o que dá o ponto de partida. Se você quer ser um bom roteirista de televisão, você tem que ter isso
muito claro em mente. Roteiro é sempre um ponto de partida. Não é uma coisa definitiva e que foi feita para ser seguida religiosamente como foi criado até o fim. Ok? Eu digo isso porque as pessoas são indivíduos. Cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua origem, a sua bagagem cultural. E são esses indivíduos que vão ler o seu roteiro e colocar o seu roteiro em prática. O diretor tem a base dele, criativa, a visão dele. É óbvio, um diretor vai querer colocar a sua visão artística em cima do trabalho que você desenvolveu enquanto roteirista. A mesma coisa quando se fala dos atores, da figurinista, de todas as pessoas que estão envolvidas na feitura do trabalho. Então, não leve a mal o que eu estou dizendo. É muito importante, talvez o mais importante trabalho, o do roteirista, que é a pessoa que dá o ponto de partida. A única coisa é que não pode ser excessivamente apegado à obra, nem excessivamente apegado a detalhes. Você vai cumprir o que o roteiro lhe pede, ou seja, colocar os elementos básicos de cena, encadeados um depois do outro, formando uma unidade. Essa unidade tem que ser clara e compreensível para todos. E depois você entrega isso para quem for produzir, que pode ser uma pessoa que vai te consultar ou não. Tudo depende do contrato que você fizer, tudo depende da combinação que for feita antes. Em todo caso, mesmo que você combine uma coisa e seja feita outra, o trabalho do roteirista é esse mesmo. Se você tem interesse de trabalhar com roteiro, é bom que você saiba que o roteiro é decupado, cenas são alteradas por questões de orçamento. Por exemplo, você escreve uma cena que sai muito cara, é óbvio que vai ser buscada uma solução para baratear aquilo. Por exemplo, se você pedir um porta-aviões no meio do Oceano Índico com helicópteros voando e tal, vão achar muito legal. Pode ser que eles não façam com todos os elementos que você peça. Ou então façam em computação gráfica e você pediu coisas reais. Não adianta você ficar com um bico desse tamanho. Faz parte. Roteiro é uma profissão muito difícil de se compreender às vezes, porque o que é escrito, nem sempre é visto. E é bom você se conformar com isso. No cinema isso é ainda mais duro. Muitas vezes você escreve um filme, o diretor filma outro. E tudo bem. É da natureza da profissão. Na televisão isso acontece um pouco menos, mas eu achei que era importante fazer essa ponderação, que vocês saibam onde é que vocês estão se metendo, tá? Então, resumindo, o roteiro não é literatura, tem elementos que unidos formam uma unidade, é fragmentado e tem essa questão de que é um trabalho mediado por outras pessoas, que têm outras ideias e outras visões. O que faz um bom roteiro de TV? O que faz um roteiro ser bom neste mercado especificamente? Primeiro, gente, tem que ser comercialmente viável. Tem que ser execuível financeiramente. É o exemplo que eu acabei de dar do porta-aviões. A pessoa que ler o seu roteiro vai ver se aquilo é possível de ser feito com a verba disponível. Então, não é uma questão impositiva, é realista. Não adianta você inventar coisas que não vão ser feitas. Pense com os pés no chão e com a cabeça de quem vai ler aquilo. Tem que ser execuível financeiramente, tem que ter potencial comercial.
Tem que ser criativo, contando as histórias de sempre, porque as histórias são sempre as mesmas, né? Com frescor e com sabor de novidade. Ou seja, não é porque as histórias são sempre as mesmas que você tem que fazer sempre do mesmo jeito. E ao mesmo tempo tem que ser uma história que dialogue com o maior número de pessoas possível, ainda que essas pessoas façam parte de um nicho. Porque acreditem, esse é um erro muito comum. Ah, o meu conteúdo é nichado, eu posso falar de maneira mais, digamos, hermética, né? Eu não preciso me comunicar tão bem, porque o pessoal que vai ver o meu programa vai entender as piadas. Ok, mas você não pensa em ampliar esse nicho? Se comunicar bem não faz mal para nenhum produto de televisão, muito pelo contrário, é algo necessário e desejável. Portanto, pense na questão econômica, comercial, ou seja, faça um programa, um roteiro que seja execuível financeiramente, ou seja, fácil de montar, ou que, tudo bem, ele pode ser até caro, difícil de montar, mas ele tem que ser viável comercialmente. Muitas vezes, principalmente no cinema isso é muito comum, um roteiro é muito caro, mas é certeiro que ele vai trazer muito dinheiro. Você tem que pensar nisso. Se você não tem bem certeza de que ele vai recuperar o investimento, é melhor baixar um pouco a bola. Você tem que ser criativo, ou seja, pegar as histórias que todos já contaram, porque tudo foi contado já. Você tem que pegar a sua história, ver no que ela difere das outras e buscar sempre frescor, sabor de novidade. Pode ser ambientação, ambientar num lugar que as pessoas pouco conhecem, né? Se você pegar um romance como Romeu e Julieta, o moço gosta da moça, a moça gosta do moço, mas eles não podem ficar juntos porque as famílias são inimigas. Isso é mais velho que andar para frente. Mas se você colocar num lugar diferente, com uma abordagem diferente, pode ficar muito interessante e ter sabor de novidade. E a questão da comunicação. Dialogue com o maior número de pessoas, ainda que dentro do seu nicho. Ok? Esses passos são necessários para que um bom roteiro de TV seja construído. Não importa se você é um excelente dialoguista, se você é um excelente criador, se você não seguir isso, você vai estar marcando o passo. Agora eu vou recomendar para vocês alguns bons livros para estudar roteiro. Porque esse workshop é para despertar em você a vontade de estudar. Esse workshop não pretende que você saia daqui escrevendo roteiros bem. Não é essa a intenção. A intenção é que você veja do que se trata, como é o trabalho e possa se interessar pelo estudo, tá? O primeiro que eu coloco já é considerado por muitos a bíblia do roteiro, que é o Story, do Robert McKee. Robert McKee é um roteirista americano que criou esse livro que é como se fosse um manual, mas ao mesmo tempo não é, ele tem boas referências. Se você tiver a intenção de ser roteirista, tem que ter esse livro na estante. Da criação ao roteiro, do Doc Comparato, maravilhoso também, brasileiro, com exemplos brasileiros. Nessa edição atual, a que está sendo vendida agora, tem um artigo meu, inclusive, recomendo. Temos o Como Escrever Séries com a Sônia Rodrigues, que é muito interessante para quem pretende escrever série, que é um nicho que está crescendo cada vez mais e tende a ser dominante nos próximos anos da televisão. Na televisão fechada ele já é, né? Mas na televisão aberta ele tende a tomar a dianteira. Tem também o roteiro, Os Fundamentos do Roteirismo, do Sid Field, que tem muita gente que combate, eu não combato. Eu acho que é necessário uma abordagem mais técnica. Se você quiser aprender técnica, você tem que ler os livros do Sid Field. São excelentes para isso.
Aí vocês me desculpem o probleminha na formatação, não sei o que houve quando eu transferi de slide para vídeo. Deu uma cagada aí na formatação. Teoria e prática do roteiro, do David Howard e do Edward Mabley, sobre a escrita do Stephen King, que não é um manual, mas é um livro interessantíssimo sobre a arte de escrever, de contar histórias. Stephen King dispensa apresentações, né? É uma criatura muito talentosa, muito competente e que traz uma perspectiva muito pessoal sobre a escrita. Vale a pena ler, vale a pena saber como ele pensa. A Jornada do Herói, de Joseph Campbell. Você não precisa ler o livro do Campbell para entender o que é a Jornada do Herói. A Jornada do Herói é, digamos assim, a linha mestra para se contar qualquer história. Você não precisa deste livro especificamente, mas esse livro especificamente, ele é tão rico em informações e é tão gostoso de ler, é um livro gostoso de ler. Vale a pena que você invista um pouco na sua formação e compre esse livro. A Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Mais um do Sid Field, Manual do Roteiro. Esse é bem técnico, bem técnico, bem técnico. Ele vai direto ao ponto, ensina todos os elementos do roteiro de maneira direta, chega a ser até robótico. Como eu disse, eu não tenho nada contra, desde que você misture com outros livros, tudo bem ele ser robótico, está tudo certo. Ele cumpre o que promete, você termina a leitura entendendo como se lê um roteiro, como se escreve um roteiro. Dramaturgia, construção de personagem, da Renata Palottini. Fundamental esse livro. A Renata Palottini é uma das nossas maiores dramaturgas e quando ela dá uma aula a gente tem que abaixar a cabeça e escutar, porque é uma pessoa experiente e muito, muito competente. Não sei porque está aqui o sobre a escrita novamente, vocês me perdoem. Eu não sei se fui eu que fiz errado ou se na formatação, como aconteceu com as letras ali, aconteceu algum erro. Mas enfim, vale, é bom falar de novo. Leiam sobre a escrita do Stephen King. Manuel, o primo pobre dos manuais. Esse livro é incrível, porque ao mesmo tempo em que ele ensina como você deve escrever roteiro, quais são os passos, como se faz, ele é técnico e não deixa de ser bem humorado e gostoso de ler. Recomendo muito que você invista nesse livro. Outro livro interessantíssimo é Roteiro de Cinema e Televisão, do Flávio de Campos. Flávio de Campos, eu não sei se ele ainda está na TV Globo, mas ele trabalhou anos e anos e anos na TV Globo, formando profissionais que hoje estão aí fazendo as séries e novelas da casa. Ele também escreveu, não sei se série, mas novela eu sei que escreveu pelo menos uma. E é um profissional experiente que traz uma visão de quem está dentro da indústria. É um livro antigo, eu não sei se está ainda rolando edições novas. Se não estiver, vale a pena ir num estante virtual da vida, no sebo, talvez tenha até na biblioteca, não sei. Procure o Roteiro de Cinema e Televisão do Flávio de Campos. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais o roteiro em si. Quais são os elementos que formam o roteiro? Isso é um grande mistério para quem não é da área. Muita gente pensa assim, bom, mas tá, eu tenho uma história na cabeça, eu vou sentar e eu vou escrever como? Como tá na minha cabeça, tipo, João amava Maria, Maria não quis. Não é assim, tá? Existem elementos obrigatórios. E é sempre bom lembrar, estamos aqui falando sobre os elementos do roteiro final de um programa de TV, ok? Existem outros elementos, como sinopse, argumento, escaleta, isso tudo eu não vou abordar aqui. Eu vou falar dos 3 elementos básicos, os 3 tijolinhos que formam 90% da casa, que é o seu roteiro, tá? O primeiro passo, cabeçalho da cena. O cabeçalho da cena é
uma linha onde você vai dizer o que você vai escrever ali. Ele deve conter se é interna ou externa, ou seja, se é gravado em estúdio ou dentro de casa, ou se é externa, ou seja, na rua, fora de casa. Qual é a localidade e o tempo. Por exemplo, uma cena que se passa dentro do Palácio do Planalto de dia. Eu vou escrever assim: Palácio do Planalto, ponto. Interna, ou int, que é o resumo, ponto. Dia, ponto. Agora uma cena que é no Museu do Ipiranga à noite. E não é lá dentro do museu, é no jardim. Eu vou escrever Museu do Ipiranga, ponto. Jardim, ponto. Externa, ponto. Noite. Ou seja, mesmo antes de ler a cena, eu já sei onde ela se passa, como ela deve ser gravada, se dentro ou fora do ambiente, e se é de dia ou de noite. Assim começa a descrição de uma cena. Este é o cabeçalho. Depois vem a descrição visual, somente o que se vê e ouve quando se está assistindo ao filme ou ao programa de televisão. Em seguida, diálogos, as falas e pensamentos das personagens. Ficou claro para vocês? Cabeçalho de cena, ou seja, explicar onde vai se passar a cena, em que horário e se é um ambiente interno ou externo. Isso é fundamental para que o diretor, os produtores possam planejar as filmagens, ou seja, geralmente grava-se tudo que é interno de uma vez, tudo que é externo de outra vez. As noturnas se grava junto para ganhar tempo, as diurnas se grava junto também. Né? Não tem motivo para, por exemplo, eu gravar uma externa noturna e amanhã gravar outra, sendo que eu poderia gravar as duas no mesmo dia, se eu tenho tempo. Por isso que é importante que você deixe claro no cabeçalho essas informações. Depois vem a descrição visual, ou seja, o que está acontecendo na cena. Fulano está mexendo no quadro de energia, ciclano entra, vê a situação, suspira. Tudo que você vê ou ouve está descrito embaixo. E mais abaixo, os diálogos propriamente ditos. Inclusive quando são pensamentos dos personagens, o famoso off, ou a voz off, que é quando a gente escuta a voz, a boca não mexe. Isso tudo está escrito no roteiro, na parte dos diálogos. Se você dominar esses 3 elementos, você sabe escrever roteiro. E isso está nos livros que eu acabei de indicar. São 3 elementos fundamentais na construção de qualquer roteiro de ficção para a TV. Eles são universais. Qualquer roteiro, em qualquer idioma, é estruturado assim. Como eu falei no começo do workshop, isso é baseado no método Master Scenes, que foi desenvolvido em Hollywood e se espalhou pelo mundo inteiro. Essa é a lógica de qualquer roteiro, em qualquer idioma, em qualquer lugar. Por isso que eu disse que o roteiro tem regras, tem normas, porque elas têm uma origem e elas são realmente universalmente seguidas. Não é uma coisa que, não é como mão de direção, onde na Inglaterra é de um jeito e no Japão é igual na Inglaterra, mas nos Estados Unidos é de outro e no Brasil é igual aos Estados Unidos. Não. No roteiro isso é muito universal, muito tranquilo e pacificado. Não há nenhuma discussão a respeito disso na indústria. Siga essas normas que você vai aprender nos livros que eu indiquei, fazendo bons cursos, que você vai se dar bem. Não seja criativo nessa hora. Seja criativo para criar história, apenas. Existe um semi-elemento que une esses 3 elementos que eu ensinei. Eu não falei dele com destaque, mas ele é importante, que são as transições de cena. Você escreveu uma cena, depois você vai escrever outra.
Para emendar essas duas cenas, você escreve uma transição, que pode ser corta, pode ser fade, pode ser fusão. São vários tipos de transição de cena. Ou seja, a passagem de uma cena para outra. Tá? É o quarto elemento, que não chega a ser um elemento, porque é apenas um detalhe na hora de escrever. Mas eu não posso passar por esse workshop sem dizer que ele existe. Tá certo? Eu sei que pode parecer repetitivo, mas isso é muito importante. Você tem de saber, decorado na ponta da língua, o que são esses elementos e como eles funcionam. E isso é mais ou menos como dirigir. No começo é um pouco mecânico. Você vai voltar e consultar algumas vezes. Meu Deus, essa cena eu descrevo como? Como é que eu faço esse cabeçalho? São desafios que todo roteirista que está começando vai se defrontar com eles. Mas isso é passageiro. Logo, como eu disse, é como dirigir. Você vai estar fazendo no automático, sem perceber, com maestria, sem esforço nenhum. Tudo isso demanda trabalho, demanda esforço, demanda estar disposto realmente para colocar esse conhecimento dentro da sua cabeça. Se você tem essa disposição, essa vontade de trabalhar, de colocar um elemento novo no seu cérebro, que no começo vai causar um pequeno atrito, mas que logo vai se pacificar, aí vai dar tudo certo. Você vai decorar esses 3 elementos, mais o semi-elemento, que é a transição de cena, e a coisa vai fluir de uma maneira criativa e fluida. Sempre lembrando, tudo isso foi criado para facilitar o trabalho do roteirista. Facilitar o trabalho do roteirista e facilitar o trabalho de quem vai ler o trabalho do roteirista. Então não encare essas regrinhas como chatice, não é gramática, tá mais para matemática. É uma coisa para ajudar e para ser útil. Eu escrevi aí uma pequena cena para que você entenda como funciona. Cabeçalho da cena. Isso você não vai precisar escrever, tá? Eu coloquei só para dar destaque. Olha lá. A cena se passa na cozinha, ponto. É uma cena interna, ou seja, eu vou gravar ou num estúdio ou numa locação. Locação é quando, por exemplo, eu estou fazendo um filme que se passa numa casa, eu alugo uma casa real que existe para fazer a cena. Isso é uma locação. Se eu não alugo a cena e eu monto a casa de mentirinha num estúdio, aí é estúdio, não é locação. Então vamos lá. Cozinha, ponto. Interna, ou seja, é uma locação ou então o estúdio, ponto. Dia, porque eu quero que tenha luz do dia. Se for na locação, eles vão ter que gravar de dia para ter a luz natural entrando pela janela e dando para a pessoa que está assistindo o programa de TV a impressão de que é dia. Se for no estúdio, eles vão fazer uma iluminação que dê a impressão de luz do dia. Ok, até aí, cabeçalho de cena, perfeito. Descrição visual. João preparando o jantar. Ouve-se a TV ligada na sala. Maria sentada numa cadeira enquanto mexe no celular. Não ergue os olhos. Isso é o que o espectador do programa vai ver e ouvir. O João está lá nas panelas, mexendo com uma colher, ou está picando alguma coisa e colocando na panela. Isso quem vai decidir como ele prepara esse jantar é uma decisão do diretor em conjunto com o ator. Se é um diretor mais centralizador, ele vai dizer, fulano, você vai estar aqui, picando cebola, e você vai jogar a cebola na panela. Se ele der a liberdade para o ator criar, o ator vai estar fazendo o que ele quiser, desde que ele respeite a rubrica. O que a rubrica diz? Que ele está preparando o jantar. A maneira de preparar um jantar não é você que decide. Ouve-se a TV ligada na sala. Perceba, ouve-se, não está vendo.
Enquanto a câmera está mostrando João preparando o jantar, no fundo a gente escuta aquele barulhinho da televisão ligada. Que programa vai estar passando, se vai estar alta, se vai estar baixa, não é problema seu. É problema do diretor. Maria sentada numa cadeira enquanto mexe no celular. Não ergue os olhos, ou seja, está concentrada no celular. Está descrita a cena. Você vê que é uma descrição objetiva, curta, mas que passa todas as informações. E aí sim vem o diálogo. Como é que eu escrevo um diálogo? Eu coloco o nome do personagem que vai falar, está ali Maria, e embaixo a fala dela. A comida está pronta? E como que ela vai dizer isso? Está escrito na descrição visual. Ela vai dizer isso mexendo no celular sem erguer os olhos. Essa é a estrutura de um roteiro. Um roteiro é basicamente isto. Um cabeçalho de cena, uma descrição visual, um diálogo, depois vem uma transição e vem outra cena que tem cabeçalho de cena, descrição visual, diálogo, transição, cabeçalho de cena, descrição visual, diálogo e por aí vai. Ok, mais detalhes sobre o roteiro de ficção, leia os livros que eu indiquei ou então procure um curso, tá? Isso é para você saber como funciona um roteiro. Agora vamos falar um pouco de programas de não ficção, que é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Ok, o programa não é de ficção, mas será que tem roteiro? Será que tem roteirista? Nem todo roteiro é ficcional. Reality shows, programas de auditório, documentários, shows, todos eles têm roteiro, gente. O roteiro ele está presente na televisão praticamente em todos os programas. Mesmo no jornalismo, que usa uma outra estrutura, há um roteiro. O William Bonner não se senta em frente à câmera para dizer tudo que dá na telha dele. Ele trabalhou provavelmente a tarde inteira para construir o roteiro daquele jornal. Mas roteiro de jornalismo é uma outra coisa. Nós estamos falando de roteiros da parte de entretenimento e ficção. Agora, nesse caso específico, de não ficção. Existe uma estrutura nos programas de não ficção que é a seguinte. Temos que ter uma premissa, ou seja, um roteiro, um resumo curto do que vai ser o programa que eu estou escrevendo, uma sinopse, ou seja, um detalhamento dessa premissa, e depois a estrutura. O que compõe a estrutura desse roteiro? Aliás, desse roteiro não, da criação, né, de um programa de não ficção. Qual é a mecânica desse programa, ou seja, como ele funciona? Quais são as regras, por exemplo, se é um game show, se é um reality, eu tenho que escrever quais são as regras. Todo mundo que assiste Big Brother sabe que não pode ter agressão física, que eu não posso entrar de microfone na piscina, que eu não posso fazer nada que não esteja diante das câmeras, eu não posso falar em outro idioma que não seja compreensível para as outras pessoas. Tudo isso são regras que você vai colocar na Bíblia do seu programa. Bíblia é o manual do programa. Quais são os personagens? Sim, porque programas de não ficção também tem personagem. Documentário tem personagem. O Big Brother tem personagem. Que coisa mais personagem do que um participante do Big Brother? Ou da Fazenda, não é? Onde até os bichos são personagens. Eles estão descritos ali. Por exemplo, precisamos de uma pessoa assim e tal. Você não precisa criar, você precisa descrever qual é o personagem que se encaixaria naquele programa. Porque como ele é um programa de não ficção, você trabalha com a realidade. Você vai buscar perfis reais que se encaixem nos personagens que você criou. Quais são os cenários deste programa de não ficção? Se é um game show, por exemplo, ele deve ter prêmios. Vocês se lembram do Show do Milhão, do Silvio Santos? Deixa eu tomar água, só um instante. No Show do Milhão do Silvio Santos, a cada pergunta que você respondia, você estaria mais próxima do milhão.
Portanto, isso está descrito na estrutura do programa, na Bíblia dele. Oportunidades de merchandising, não é? Por exemplo, é um programa que fala sobre maquiagem. Mais ou menos você pode descrever quais são as passagens do programa que podem envolver ações de merchandising que possam ser viáveis comercialmente. Como nós dissemos anteriormente, não existe um bom roteiro de TV, mesmo quando o programa é de não ficção, que não preveja a viabilidade comercial dele. Portanto, essa parte do merchandising é muito importante, sim. A partir de agora, eu vou usar um material que eu retirei de um post da roteirista Laura Artigas. Eu encontrei esse post no LinkedIn, onde ela descreve algumas oportunidades de roteiro de não ficção. Por exemplo, agora ela está falando de documentário. Essas são palavras dela, tá? Eu estou apenas transmitindo a vocês. Porque ela fez um resumo muito competente de como funciona o papel do roteirista em programas de não ficção. Nesse caso, documentário. O roteirista, isso no cenário 1, tá? Porque são vários cenários onde o roteirista pode trabalhar num documentário. No cenário 1, o roteirista entra na pós-produção, ou seja, depois de feito o programa, com a missão de estruturar o material bruto captado. O diretor, os produtores fizeram a captação, filmaram os personagens, contaram lá a história que eles querem contar. Aí o roteirista pega esse material, vai para editar, estruturando. Ou seja, ele vai dar a visão dele utilizando os conhecimentos de roteiro, para tornar aquele material bruto agradável, atraente, para que tenha ganchos que prendam o espectador de televisão grudado ali, que ele não mude de canal. Isso sempre é tarefa de um roteirista. Cenário 2. O roteirista pode entrar na etapa de pré-produção, ou seja, antes de produzir o material, e planejar junto com o diretor e com a equipe de pesquisa o conteúdo a ser captado. Vejam que é uma lógica totalmente oposta e mesmo assim válida. Na primeira, ele pega o material que foi captado e estrutura. Na segunda, ele conversa com o pessoal da produção, estrutura antes, e o diretor já capta em cima dessa estruturação que foi feita pelo roteirista. As duas maneiras são válidas. 3. Ele entra na pré-produção, desenvolve todo o conteúdo e entrega para o diretor captar. Você vê que aí o roteirista está com o programa praticamente na mão dele. O diretor vai simplesmente realizar o que já está pré-estabelecido no cenário 3. Cenário 4. Ele entra na etapa de pré-produção, desenvolve o conteúdo do diretor e faz as entrevistas no set. Ou seja, ele entra antes, ele vai desenvolver o programa documental com o diretor e quando for para entrevistar as pessoas, ele pessoalmente vai estar lá. Ele não vai delegar isso para outra pessoa. É uma outra forma de trabalhar. No último cenário, ele entra na etapa de pré-produção, desenvolve o conteúdo com o diretor, faz as entrevistas no set, faz o roteiro do material bruto na pós-produção. Esse é o melhor dos mundos para o roteirista, porque ele tem controle total de todo o processo. Quando verem lá roteiro de fulano de tal, realmente o trabalho tem a ver com o que foi feito, porque ele esteve presente em todas as etapas, na pré, na captação, na pós, fez as entrevistas. Esse é o melhor cenário. Nem sempre é possível, sabemos disso. Não é sempre que a gente atinge o melhor dos mundos, né? Mas é isso. O roteirista é um profissional que tem que estar disposto para trabalhar com frustração. Essa é a nossa carreira, né? Infelizmente não tem outro jeito.
Aí a Laura, perdão mais uma vez, cortou ali um pedaço da informação na tela. Não sei se por incompetência minha ou se por incompetência do Canva, que na hora de gerar os slides fez essa cagada. Garanto que não fui eu que fiz assim. Tá bom? Peço desculpas de vocês. Ah, agora a Laura fala um pouco sobre como funciona o papel do roteirista no reality show. No reality show, o roteirista também é chamado de story producer, ok? Ele entra na pré-produção com a equipe de casting e pesquisa para estruturar as escaletas de gravação das possíveis histórias. Esse é o cenário 1. No cenário 2, no set de filmagem, fica atento aos acontecimentos e responsável por fazer os famosos depoimentos do reality. São eles que apimentam o conflito da narrativa. Aí eu vou dar um exemplo do MasterChef. Eu tenho certeza que alguém aqui, se não assistiu, já ouviu falar do MasterChef. No MasterChef a estrutura é o seguinte: as pessoas estão lá fazendo as provas, cozinhando, interagindo com a apresentadora e com os jurados, interagindo entre si, mas é apenas isso. Apenas pessoas cozinhando. No meio das cenas em que as pessoas estão cozinhando, entram depoimentos. Eu estou muito nervoso, não sei o quê. Tudo aquilo é colhido depois. E quem colhe é um roteirista, que está estruturando o episódio. Cenário 3. Na pós-produção, ele corta o texto, estrutura a narrativa do material bruto, fazendo uma pré-seleção para o montador. Ou seja, o montador não monta o programa da maneira como ele quer. O roteirista passou por isso antes, contando uma história com o material que já está ali. Cenário 4. As 3 funções anteriores combinadas. Também este é o melhor dos mundos. Que, mais uma vez eu digo, é quando o roteirista tem o controle total do que ele está fazendo. Estruturar o material bruto tanto em documentário quanto em reality pode ser feito de 3 maneiras. 1. Em um arquivo de texto, em tabelas de imagem e áudio. 2. Na ilha de edição, ao lado do montador ou assistente, instruindo: olha, corta isso, deixa aquilo, melhora aquilo, dá um fade aqui, você tem que destacar essa expressão, tá? Isso, assim, tete a tete, lado a lado, com quem está montando o programa, com quem está editando o material. E o terceiro, diretamente no software de edição, ou seja, o roteirista senta-se na máquina e ele pessoalmente dá tratos à bola e monta o material. É importante que você não confunda. O roteirista não arma um reality. Ele não vai escrever falas para que o Fiuk, a Carla Dias e a VTube falem. Não é isso. O nome mesmo já diz. As pessoas estão lá vivendo a realidade delas. O roteirista simplesmente estrutura um programa de televisão que parte desse show de realidade. Ok? Então nós vimos como funciona o roteiro num programa de ficção e como funciona o trabalho do roteirista num programa de não ficção. Agora eu vou me permitir dar algumas orientações profissionais para você que está aqui perdendo seu tempo, ou gastando seu tempo, melhor dizendo, com um workshop que fala de roteiro de TV. Se você quer ser um roteirista de televisão, não existe... Eu desconheço, pelo menos. Pode ser que eu esteja falando isso e exista um. Eu não conheço uma faculdade, uma graduação em roteiro no Brasil. Não existe. Não há nem a exigência de uma faculdade para isso. Não existe uma exigência de formação de espécie alguma. Você não tem que fazer um curso para ser roteirista. Se você fizer um curso, qualquer um, você vai ser um roteirista melhor, isso com certeza. Mas não é uma exigência. Não existe nenhuma condição ou pré-requisito obrigatório para se tornar um roteirista.
Basta vontade, competência e que alguém aceite o seu roteiro, tá? Se não existe uma escola, uma faculdade para isso, existem alguns passos que você deve dar se você quiser ser um roteirista bem-sucedido. Leia muitos roteiros. Sim, existem roteiros disponíveis para leitura, não só em formato de livro, como disponíveis na internet. Basta fuçar. Joga no Google roteiros. Você vai encontrar coisas para ler. Em inglês, em português. Vire-se, tem como ler. E livros sobre roteiro. Alguns eu já dei a dica lá em cima. Você pode voltar ao vídeo, anotar 1 ou 2, quantos o seu bolso permita comprar. Não precisa ser novo, pode ser usado. Existem inclusive livros para roteiro que são disponibilizados gratuitamente. Procura aí. Como você achou esse workshop, você vai encontrar maneiras de estudar. Por favor, leia os clássicos da literatura, veja filmes, séries e novelas de sucesso e elogiadas pela crítica. Se um produto que passa na televisão é elogiado, dá audiência, tem repercussão, é importante que você veja, para você saber o que está sendo produzido, tá? E os clássicos ensinam muito. Não abandone os clássicos. Estude ao menos o básico de filosofia e psicologia. Isso ajuda demais na construção de histórias e de personagens. Filie-se à ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas. É importante não só para você ter uma visão diferente do mercado com relação a você, como também para você fazer amizades e fazer um network com pessoas do mercado que já trabalham e que podem ajudar na sua jornada. É muito importante fortalecer a classe. Para fortalecer a classe a que você quer fazer parte, você precisa se filiar à ABRA. Não pule essa parte, é muito importante. Faça cursos de roteiro, mais de um se for possível, com profissionais bem diferentes um do outro. Cada profissional traz uma visão. É importante para enriquecer o teu repertório. Veja TV, ouça rádio, veja muitos filmes, leia jornais, participe de grupos de WhatsApp, Facebook. Seja uma pessoa informada. E não seja uma pessoa informada por uma fonte só. Se você só ouve rádio, você não está sabendo de nada. Se você só entra em grupo de WhatsApp, você também não está sabendo. Agora, se você participa da vida do país, você vê televisão, você ouve rádio, você vê filmes, você lê jornais, você está por dentro do que está acontecendo e essas informações vêm de fontes diferentes. Isso com certeza vai fazer de você um profissional muito melhor. Um workshop, gente, é uma aula informativa ou instrutiva que tem como foco o ensino de habilidades especializadas ou a exploração de um tema em particular. No caso de hoje, o tema em particular é roteiro de televisão. Um workshop não é para você exatamente aprender a escrever roteiro. Eu estou apresentando a vocês a profissão, estou apresentando o que é o trabalho do roteirista, como é complexo, como é interessante, desafiador. O workshop, como o roteiro é um ponto de partida para série, para novela, para o especial, seja lá por que for, o workshop também é um ponto de partida. Saindo daqui, você pode se matricular num curso, você vai comprar os livros, você vai ler mais sobre o assunto, vai ver vídeos que tem no YouTube sobre isso. Eu espero que esse workshop, esse tempo que nós passamos juntos, sirvam para que você tome a decisão de estudar roteiro, de aprender essa profissão e de ver que essa técnica tão bonita que foi desenvolvida pelos cineastas americanos e se espalhou pelo mundo, tem o seu valor, tem o seu lugar e é realmente uma profissão gostosa de se ter. Trabalhar com criatividade, trabalhar com o seu potencial humano é uma coisa que não tem preço. Muito diferente de... Nada contra, todo profissional tem o seu valor, mas muito diferente de um profissional que simplesmente
repete ordens e produz coisas e é simplesmente parte da engrenagem. Você, sendo um roteirista, você faz a engrenagem andar. Como disse o Sebastião Maciel no começo do workshop, no vídeo que abriu este workshop, o roteirista é quem conduz o sonho das pessoas. Quer responsabilidade maior? Quer profissão mais bonita do que essa? Se este é apenas um ponto de partida, o que eu gostaria que você soubesse é que, diferentemente de outras profissões, vamos pegar o exemplo de um engenheiro. Eu quero ser engenheiro, como que eu faço? Primeiro passo, vou para uma escola de engenharia, faço vestibular, se eu for admitido, eu vou cursar as aulas e se eu tirar boas notas, no final do curso, garantidamente, vem uma pessoa e me entrega um diploma e a partir daquele momento, mesmo que eu nunca trabalhe com isso, eu serei um engenheiro. O roteirista não é assim, não funciona assim. O roteirista se faz com o seu próprio esforço. Ninguém vai te dar um diploma, ninguém vai dizer que você é roteirista. Você se impõe como roteirista, com o seu talento, com o seu esforço, com o seu conhecimento. Então não poupe esforços para aprender tudo sobre roteiro quando acabar esse workshop, da maneira como você conseguir. Sozinho, montando um grupo, às vezes você tem mais 2 pessoas que gostariam de escrever para a televisão. Formem um grupo, comecem a estudar, cada um compra um livro, vocês trocam os livros, um lê o que o outro escreveu, façam exercícios. Sempre existe uma maneira quando a gente quer. E como eu disse, para se tornar roteirista, existem cursos, mas não são obrigatórios. O que é obrigatório é você se esforçar, é você querer. Nesse workshop aqui, a gente falou muito superficialmente sobre o assunto roteiro de TV. Como eu disse, para aprender de verdade você precisa estudar, seja sozinho, formando um grupo ou fazendo cursos. A gente, quando faz amizades, principalmente na internet, geralmente essas amizades giram em torno de um assunto. Por exemplo, fãs de Justin Bieber. Eles acabam se tornando amigos porque eles gostam da mesma coisa, de Justin Bieber. Pessoas que gostam de carro, gosta de mecânica, gosta de design, gosta da história das montadoras, vão formar amizades que giram em torno de quê? De carro. Porque todos gostam das mesmas coisas e gostam de conviver com pessoas que dão valor a essa coisa. A mesma coisa no que se refere a roteiro. Procure grupos na internet que já contenham pessoas que gostam da possibilidade de escrever roteiro, mesmo que ainda não escrevam. Façam amizade com essas pessoas vão ser fundamentais na sua formação. Quando se tem pouco dinheiro, precisa ter muita cabeça. E para você montar uma carreira saindo de um lugar de pouco dinheiro, de poucos recursos, onde você não pode entrar na Amazon e gastar R$1.200 com livros, e ter tempo de ler todos esses livros e, enfim, fazer milhões de cursos, se você tem poucos recursos, ou então pouco tempo, ou as duas coisas, é necessário ser criativo. Então procure amizades que girem em torno do roteiro. Eu não estou falando para você ser utilitarista. Você pode ser realmente amigo dos seus amigos. Mas se eles gostam da mesma coisa que você, se eles têm o mesmo objetivo que você, não seria melhor? Então procure grupos, forme grupos, encontre pessoas que queiram a mesma coisa, que tenham os mesmos objetivos. Inclusive por isso os cursos presenciais, quando tudo isso da pandemia passar, eles serão muito importantes para você, porque você, comparecendo a uma sala de aula, você convive com essas pessoas, faz amizade muito mais fácil, e são essas pessoas que vão ser os seus companheiros
de profissão lá na frente. Se nada disso for possível, você for muito tímido, tiver dificuldades sociais e tal, tem como aprender sozinho. Mas eu não recomendo que uma pessoa muito tímida, que tem dificuldades sociais, que não gosta de conviver com outras pessoas, abrace a carreira de roteirista. Sendo roteirista, você vai trabalhar em grupo o tempo inteiro, você vai conviver com pessoas que pensam completamente diferente de você o tempo todo. Pessoas que vão pegar a sua obra e falar assim, mas eu acho que deveríamos fazer assim. E essa pessoa, pensando diferente, inclusive sobre a sua obra, ela tem poder para fazer isso. Você vai brigar com ela, você vai criar um caso. Então, é uma profissão onde o outro é muito importante. Se você tem dificuldades com o outro, eu não sei se realmente pode ser uma boa para você. Mas pense na questão dos grupos. Os grupos são interessantíssimos. Eu mesmo participei de vários, agora eu tenho um tempo neles, porque eu estou numa fase de muito trabalho, então não tenho tido tempo, mas foram muito úteis para mim. Não posso negar isso. Úteis, interessantes e onde eu conquistei amizades que eu levei para o resto da minha vida. Existem diversos cursos com profissionais de diversas origens que cobram valores desde muito acessível até o mais caro. Escolha o que atende sua necessidade e estude. Não se entra nessa profissão sem estudar. O roteiro de televisão, como eu expliquei, que é essa técnica de você pegar 3 elementos, cabeçalho, descrição e diálogo, encadeá-los e formar um documento que vai para um produtor, que vai para a televisão, isso é uma técnica muito simples de se aprender quando a pessoa tem boa vontade. Agora, o que tem por trás dessa técnica, ou seja, a técnica, digamos que seja o esqueleto. A carne que envolve esse esqueleto é a sua cultura, é a sua bagagem de vida. O Agnaldo Silva costuma dizer que quem não vive não pode escrever. O que ele está querendo dizer com isso? Se você não tem uma vida social, se você não quebrou a cara, se você não se expôs, se você vive preso dentro do seu condomínio sem falar com as pessoas, vivendo numa bolha, você não vai ser um bom roteirista. Se você leu pouco, se você não leu os clássicos, se você não está por dentro do que está acontecendo no mundo, tudo isso é trabalho. Tudo isso faz parte da formação de um roteirista. Então, não empurra isso para debaixo do tapete, tá? Eu estou insistindo nisso porque isso forma o roteirista muito mais do que as regras que você é obrigado a seguir na hora de escrever. As regras, como eu disse, entram no automático. Chega um momento em que você não pensa mais nelas. Quando você entrou no automático, você não pensa mais nas regras e elas são naturais para você, tudo o que você tem para trabalhar é a sua informação, as coisas que estão acontecendo no mundo e que você está vendo, tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que você gosta, tudo que você ama, tudo isso vem para a ponta dos dedos e batuca o teclado. Então estude. O objetivo do estudo é não precisar dele. Estude até isso ficar automático e sumir das suas preocupações. Você só pode improvisar se você sabe o básico. Então escolha livros, cursos diferentes, alguns gratuitos, outros pagos, mesmo que, olha, o curso que eu quero fazer é caríssimo. Não tem problema, poupa 2 anos, faz uma poupancinha, guarda. Vai chegar uma hora que você vai ter o dinheiro para fazer o curso. E se você fez o curso que você queria, o próximo procure de um outro profissional, com uma outra visão, porque mesmo que não seja um profissional com o qual você concorde completamente, essa diferença de visão entre um e outro
é enriquecedora para você. Busque sempre visões diferentes, porque é das visões diferentes que você forma a sua visão. E amanhã você pode ser a pessoa que vai estar dando um curso e repassando a sua visão para outros roteiristas. Eu sou o fundador do coletivo Texto Brasileiro, um coletivo de dramaturgia que foi fundado com um objetivo e agora ele está mudando o objetivo dele. O objetivo inicial do coletivo Texto Brasileiro era mostrar para as produtoras, para as emissoras de televisão do eixo Rio-São Paulo, que é onde se concentra a produção audiovisual do Brasil, que fora desse eixo, ou seja, passando Campinas, da ponte Rio-Niterói para lá, tem gente competente, interessante, que poderia estar trabalhando e que não tem meios de acesso às produtoras, às emissoras. Nós tivemos alguns problemas para a mobilização dessas pessoas. É uma ideia que talvez não encontrou o tempo certo para ser levada a cabo, mas o coletivo resistiu. Temos pessoas conosco desde o começo que estão lá firmes. Somos hoje um número considerável de pessoas. Estamos lançando agora no final do mês um curso de roteiro voltado para quem tem pouco tempo para estudar e pouco dinheiro para investir. Ele não é o melhor curso, ele não é o mais completo, ele não é o mais brilhante, mas provavelmente é o curso perfeito para muita gente que trabalha, estuda, tem filho e tem pouco tempo para investir na sua carreira de roteirista, mas mesmo assim não quer deixar esse objetivo para debaixo do tapete, tá? Então o nosso curso ele tem uma maneira de se organizar completamente diferente da maioria dos cursos que está por aí. Eu vou explicar para vocês como é. Começar apresentando as pessoas que vão dar 90% ou mais das aulas deste curso. Eu, José Vitor Hack, eu sou roteirista, eu fiz letras, fiz pedagogia e a minha formação foi mais voltada para a televisão. Exatamente por isso eu elaborei esse workshop de roteiro de TV para cumprir as obrigações da Lei Aldir Blanc. O Reinaldo Maximiano é um dos fundadores do coletivo, está no coletivo desde o princípio. E a Giovana Moraes, que é uma grande amiga minha sócia. Ela não é do coletivo diretamente, mas é amiga de todos os membros do coletivo praticamente. É uma profissional experiente que trabalhou na TV Globo, fez novela, fez série, fez programa de variedades de não ficção. O Reinaldo é professor universitário, trabalhou em universidades particulares, trabalhou em universidades públicas. Nós três somos profissionais experientes que têm muita coisa para transmitir, não só das nossas experiências pessoais, né, como também do que acontece com os nossos colegas. Nós convivemos com pessoas que trabalham diretamente com isso e que sabem como é complicado ser roteirista no Brasil nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Então nós temos muita experiência para compartilhar com você, se você quiser fazer o nosso curso. Como eu disse, a estrutura desse curso é bem diferente. Não é um curso onde você vai a algum lugar assistir alguma aula. Ele não é um curso online onde você vai se encontrar com o professor X vezes por semana. Ele está mais até para uma mentoria do que para um curso clássico. Quem não sabe o que é mentoria, você contrata uma pessoa que vai ficar com você te orientando. Olha, vai por aqui, vai por ali e tal. O nosso curso dentro do coletivo tem mais ou menos esse aspecto. Você vai pagar um valor baixo
você vai ter maior liberdade na hora de fazer as aulas, de fazer os exercícios que serão indicados. Não é uma coisa tão rígida. Por exemplo, se você for viajar, ficar um mês fora, você pode ficar um mês sem fazer as aulas. Tudo bem, desde que você, quando volte, recupere o tempo perdido e não fique empatando a sua própria formação profissional, tudo bem. Como a estrutura do curso não é rígida, e depois eu vou explicar tópico por tópico por que ela não é rígida, ela permite esse tipo de arranjo. Então, eu estou apresentando esses 3 profissionais, eu mesmo, Reinaldo Maximiano e Giovana Moraes. Vai depender do quórum ou não do curso, se nós vamos ter mais professores, isso vai depender realmente de quantas pessoas se interessam, se nós vamos ter gente suficiente. Mas a princípio seriam esses 3 profissionais, tá? São profissionais, como eu falei, que estão aptos a te ajudar a começar a jornada em direção à formação de roteirista profissional. Depois, se você quiser, você pode fazer uma pós-graduação. Pós-graduação em roteiro existe, graduação não. Faz uma pós-graduação e aí você vai ter um diploma de roteirista e vai poder dizer com orgulho que é um roteirista formado. Como vai funcionar o nosso curso? Estão aí os tópicos na tela. As aulas serão semanais. Elas serão pelas redes sociais e demais meios eletrônicos. Quando eu digo que as aulas serão semanais, quer dizer que toda semana vai ter garantidamente um conteúdo novo. Agora, como eu disse, se você não tiver tempo naquela semana, quando você tiver tempo, você vai e faz. O aluno faz as suas atividades quando pode, a qualquer hora do dia ou da noite. Como não é um encontro presencial ou um encontro marcado exatamente, você pode fazer as atividades quando quiser. Mas então quer dizer que eu nunca vou conversar diretamente com o professor? Vai, mas num horário em que vocês dois combinarem, que for bom para os dois. Não necessariamente num horário pré-determinado, terças às 7 da noite. Não será assim. São horários fluidos que atendam às necessidades do aluno. A abordagem do curso vai ser individualizada. Você vai estudar os conteúdos que mais interessam. Antes de nós começarmos o curso, nós vamos te perguntar: você quer fazer o quê? Você pretende escrever o quê? É documentário? É série? É novela? Você quer fazer teatro? Você quer fazer podcast? Porque o curso vai ser mais aberto, tá? Nós vamos tratar de outras áreas que não apenas a televisão. Sabendo quem você é e o que você quer, nós vamos formular um conteúdo que seja interessante para você, individualmente, tá? Como eu disse, o curso do texto brasileiro não se limita à TV. Falaremos de roteiro de uma maneira geral, tá? Esse é um grande diferencial do nosso curso. Outro grande diferencial do nosso curso é o preço. Nós estamos cobrando um valor muito acessível a qualquer pessoa. E esse custo é para a manutenção do coletivo, para que o coletivo siga existindo e siga sendo cumprindo o que ele se propõe a fazer, que é levar informação aos roteiristas que estão em locais distantes do país, que essas pessoas saibam que existe um lugar para elas no mercado de trabalho, que não necessariamente elas tenham que pegar as malas e vir morar no estado de São Paulo, vir morar no estado do Rio de Janeiro, que lá em Roraima, no Rio Grande do Sul, no Amapá, no Mato Grosso, no interior do Pernambuco, em qualquer lugar você pode escrever roteiro. Hoje em dia, com a internet, as fronteiras estão caindo cada vez mais.
Em qualquer lugar você pode escrever roteiro, ser feliz com isso, viver, se não viver, ter uma renda interessante. Você pode se tornar um profissional respeitável na sua cidade escrevendo. Não é uma coisa absolutamente fora de proporção. É possível, desde que você se esforce, desde que você estude e desde que você crie oportunidades. Porque esperar que as oportunidades apareçam é complicado, né? Quando a gente depende dos outros, a gente está sempre a reboque. Não esteja a reboque. Puxe você a sua oportunidade. O custo do curso, R$ 130 à vista, que você pode pagar por Pix, por cartão de crédito ou fazer um depósito bancário. O curso dura 1 ano e esses R$ 130 são uma taxa única. Você paga os 130 e estuda 1 ano, uma vez por semana, recebendo um conteúdo, seja lá por que meio for. Às vezes vai ser um encontro no Zoom, às vezes vai ser uma mensagem no WhatsApp, às vezes vai ser um exercício que vai ser colocado no nosso grupo de Facebook, que você vai ter que entrar e fazer. Cada semana pode variar, pode ficar um tempo só de uma maneira. Vai depender muito do que você quer e de como a gente pode chegar onde você quer chegar. Como eu disse, a abordagem é individual. Não tenho R$ 130 à vista para pagar. Então você vai pagar R$ 200 divididos em 12 vezes no seu cartão de crédito. Muitas vezes você não tem os 130 para pagar de uma vez, mas pagar uma prestaçãozinha já se torna mais interessante. Ok? Esse é o custo do curso do coletivo. É bom que eu deixe muito claro. Esta é uma oportunidade que eu estou oferecendo a vocês, óbvio, por interesse comercial, porque eu quero que o meu coletivo sobreviva a essa crise. Não à toa, eu fui usuário da Lei Aldir Blanc. Eu precisei do socorro estatal para seguir sobrevivendo em tempos de pandemia, onde a cultura está absolutamente arrasada, parada. Portanto, eu tenho interesse comercial que você faça este curso. Se você gostou do meu conteúdo, se você me escutou falando mais de 1 hora até agora, é porque você gostou, ou então é um tremendo do masoquista. Eu prefiro acreditar que você gostou e que foi útil para você. E eu estou agora oferecendo uma oportunidade de ser útil e de ganhar algum dinheiro com isso. Se você não tem este dinheiro, não tem problema. Compre os livros aos poucos, estude aos poucos, com a sua possibilidade. Ou, se você não quer estudar comigo e com as pessoas que eu apresentei, procure outro curso. O importante é que você estude. Se você está há mais de 1 hora ouvindo alguém falar sobre o roteiro, é porque isso é importante para você. Invista em você. Ninguém sabe das suas necessidades como você. Se é uma profissão que te atrai a ponto de você procurar na internet workshops para fazer, cursos para fazer, se você se interessa tanto por isso, invista nisso. Pode ser realmente uma grande saída para a tua vida profissional. Eu vou te dizer que é uma área promissora? Sim, é uma área promissora. Eu vou ficar rico escrevendo roteiro? O mais provável é que não, embora existam muitos casos. Você pode ficar rico escrevendo roteiro, como você pode ficar rico fazendo qualquer coisa. Indo na lotérica apostar. Tem gente que enriquece fazendo qualquer coisa. Tire o foco da riqueza, tire o foco do dinheiro. Escrever o que você gosta. Você gosta muito de televisão, de cinema, dessa área? Invista nisso. O dinheiro, se vier,
vai vir com um sabor de realização imenso, incomensurável, tá bom? Podemos ficar em contato através do Facebook. Você vai digitar lá facebook.com/texto brasileiro, tudo junto, minúsculo. facebook.com/texto brasileiro. WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp particular. Tá faltando um aí. Eu errei muito na hora de fazer esses slides, agora que eu tô percebendo. Tá 98123374. Tem um número 1 a mais. É 981123374. 981123374. Tem um número 1 a mais. Vocês me perdoem. No Instagram, instagram.com/texto brasileiro/. Se bem que muito pouca gente entra no Instagram pelo computador, né? A pessoa tem o aplicativo e já entra pelo aplicativo. Então entra lá no aplicativo e busca Texto Brasileiro, você vai encontrar o Instagram do nosso coletivo. Eu estou disposto, por esses meios, não só a tirar informações para quem está interessado pelo curso, pela oportunidade que eu estou oferecendo, mas também para quem quer tirar dúvidas do conteúdo deste workshop, que é gratuito e é um oferecimento da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo do Governo Federal. Estou disponível para tirar dúvidas, para alguma orientação que vocês queiram ter, para bater papo, para, quem sabe, fazer uma amizade. Estejam à vontade, entrem em contato. Eu sou uma pessoa que está num momento de vida muito ocupado, mas tenham paciência que eu respondo a todo mundo que procurar. Tá bom? Eu espero que o conteúdo tenha sido interessante, tenha sido válido, e que a partir deste conteúdo que eu apresentei, você procure meios de realizar o seu sonho de ser roteirista. Não é um sonho de princesa, não é um sonho que tenha tanto brilho, mas eu garanto, é uma profissão muito gostosa, muito interessante. Trabalhar com criatividade, com sonho, com alegrias, tristezas. É uma profissão onde você realmente se sente vivo e onde você realmente entende um pouco mais sobre o que é a vida, como ela funciona, quais são os seus medos, quais são as suas angústias. É uma profissão muito legal, eu diria até abençoada. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a todos que proporcionaram a existência desse momento. E é isso. Valeu. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau.